Vai fazer prova na região centro-oeste e norte, eu tenho hoje uma dica muito importante de um assunto que cai muito nas provas dessa região, que é protozooses. Eu arrisco a dizer que cai até mesmo 90% de chance. Então vem comigo! Então, pessoal, são dois tipos de leishmaniose. Olha só, pessoal, a primeira leishmaniose, que é a leishmaniose tegumentar americana, ou também chamada úlcera de Bauru. Agente etiológico e o vetor. Quero falar, antes de começar a explicar isso aqui, eu quero mostrar para você a diferença disso. Eu já vi muita questão falando só da diferença do agente etiológico e do vetor. Galera, agente etiológico é aquele que causa a doença. O vetor é aquele que transporta o causador da doença, tá? Então olha só, pessoal. Agente etiológico da úlcera de Bauru é a Leishmania brasiliensis, tá? Esse é o agente etiológico, é o causador da doença. E o vetor é aquele que transporta o agente etiológico, é chamado de Lutzomia longipalpis. São nomes em latim, tá? Não me pergunte o porquê, tá? Porque toda a nomenclatura de espécies, né, que nós temos no universo da biologia são todas classificadas, tá? Dentro de taxonomia e sistemática, dentro do latim, que é um sistema que foi criado desde a época, né, de Carl von Linnaeus, né, que é o sistema binomial. Então nós temos aqui o agente etiológico e o vetor. Agora, uma coisa que você tem que saber é que eles são mosquitos flebótomos, ou seja, eles são flebotomíneos. É a fêmea que faz a pastagem sanguínea. Então, o macho não vai causar a doença, trazer a doença para essa pessoa? Não, o macho não vai porque ele se alimenta de seiva orgânica de planta. Mas a fêmea, ela se alimenta de sangue. Esse mosquito, vulgarmente, ele é chamado de mosquito palha ou birigui. Então a fêmea, quando ela vai fazer a pastagem sanguínea, quando ela vai sugar, né, o indivíduo, se alimentar do sangue dele, ela ali, com a saliva dela, tá? Ela tem ali dentro da saliva dela, juntamente, no momento que ela está sugando o sangue, esse protozoário flagelado, ele passa para dentro da corrente sanguínea. Beleza? Então, quando passa para dentro da corrente sanguínea, a pessoa é infectada com essa doença. Agora, uma pergunta que sempre me fazem: todos eles, todas as fêmeas do Lutzomia longipalpis vai estar ali com o agente etiológico? Não, galera. Não são todos, tá? Imagine, você já pensou? Se todo mosquito palha fêmea tivesse o agente etiológico, todo mundo ia ficar doente. É a mesma coisa dizer todo Aedes aegypti é portador do vírus dengue. Todo mundo ia ficar dengoso. Então, fica tranquilo que não é assim também não, tá? Não é todas as fêmeas que possuem o agente etiológico. Outra coisa, quem são os hospedeiros? Pode ser o homem, pode ser o cachorro, né? O cão, o gato, pode ser um roedor, você que tem aí na sua casa aí um hamster, né? Um ratinho de estimação, né? Um coelho, tá? Pode ser também um cavalo, pode ser um equino, tá? Todos eles hospedam, né? E deixam como reservatório ali esses agentes etiológicos. Por isso que o mosquito, ele além de se proliferar rápido, ele também sugando o sangue, por exemplo, de um animal, ele vai, suga o outro animal e vai passando esse agente etiológico, tá? Então, por exemplo, ele sugou o cachorro tá lá com o Leishmania brasiliensis. Aí esse mesmo mosquito vem sugar o meu sangue. Ele pode passar para mim o agente etiológico? Pode passar, tá? Quais são as complicações? Galera, como a gente fala que é uma leishmaniose tegumentar, tegumento, pessoal, vem de pele, tá? Então ele vai afetar a pele. E onde que ele vai afetar bastante essa pele e trazer essas deformações na pele? Ele vai trazer como órgãos afetados a face, ele vai trazer a boca, a laringe. Vocês sabem que a laringe é uma parte, né, uma estrutura, um órgão presente no sistema respiratório, tá? Vai atingir as pernas e os braços, beleza? Então olha só essa imagem, né?
É uma imagem assim de uma ferida, né? A gente tem uma grande lesão aqui que pode se espalhar pelo corpo todo. Olha, coitadinho desse cachorrinho, quase não tem pelo, cheio de feridas, né? Então aqui ele já está com bastante, né, do agente etiológico já causando esses problemas. E os principais sintomas, essas feridas, tá? Ou verrugas que podem levar à formação do que a gente chama de nariz de anta. Gente, estranho, né, esse nome? Estranho. Mas sabe o que é esse nariz de anta? Ele vai deformar a pele, tá? A região do nariz, e o nariz ele vai ficar tão deformado que ele vai ficar parecendo com aquele nariz que parece uma trombinha de anta. Já viu? Uma anta? Tem até uma trombinha assim, vai ficar parecido com aquilo. Coisa mais feia do mundo, gente. Mas é um perigo essa doença, tá? E aí o que eu posso fazer, então, para prevenir essa doença, que a gente chama de profilaxia? Primeiro, tem vacina? Tem vacina. Eficácia, quantos por cento? 92 a 96%. Só que, infelizmente, galerinha, só tem para animais. É só de uso veterinário. Então, para o ser humano, não temos a vacina contra a leishmaniose ainda. Infelizmente. Quem sabe um dia, né, os nossos biotecnólogos, as pessoas que estão envolvidas na produção de vacina, conseguem uma vacina tão boa e tão eficaz para os animais, para a gente também, não é mesmo? Continuando aqui, pessoal. O que eu posso fazer, então, para me solucionar o problema? Primeiro, eu tenho que retirar tudo que mantém água acumulada. Sabe aquela coisa que você tem todo ano com o Aedes aegypti? Olha, é lixo, é pneu, é caixa d'água descoberta, é terrenos baldios, não jogar lixo, essa coisa toda. Não pode fazer isso, porque aquela água que se acumula da chuva, principalmente nos períodos de chuva, essa água esse mosquito ele vai se proliferar, gente, vocês não fazem ideia. A proliferação desse mosquito é extremamente rápida, rápida. Um mosquito botou os ovos lá, sabe quantos ovos eles botam ali na borda da água ali? No reservatório de água que está ali acumulado? Eles botam ali cerca de 500 a 5.000 ovos. Então imagine quantos insetos vão surgir ali, quantos mosquitos vão surgir após aquela postura dos ovos. Outra coisa, eliminar o mosquito. Como é que eu vou eliminar o mosquito? Inseticida. Inseticida serve para isso. Outra coisa, uso de repelentes. O repelente, o famoso repelente, né? A gente, às vezes, você que gosta de pescar, ir para a beira do rio, né? Tá lá no barranco, tem mata, tem floresta, e de repente você tá pescando ali, ó, o mosquitinho vai lá, te pica, pronto, ó, já era. Se ele tiver com agente etiológico, já era. Então, o uso de repelentes é extremamente importante. E casas longe da mata. Poxa, como é difícil, né? Tem região que é muito difícil ter uma casa longe da mata. A mata, ela estava ali como, ecologicamente falando, como a casa, o habitat desse mosquito palha. E aí o que aconteceu? O homem foi lá, desmatou, construiu ali várias casas e prédios, foram surgindo os bairros, e aí o que o mosquito falou? Falou, o que eu vou fazer aqui nessa mata? Eu vou viver dentro da casa desse cara aqui, ó. Eu vou para lá. Então é isso que pode acontecer, beleza? O segundo tipo de leishmaniose é a leishmaniose visceral. Então vocês viram que lá na outra leishmaniose nós tínhamos ali a Leishmania brasiliensis. Agora o agente etiológico mudou o nome. Leishmania chagassi. Muitos me perguntam, professor, então quer dizer que são duas espécies diferentes? Sim, são duas espécies diferentes, tá? Só que uma coisa que tem igual lá na leishmaniose tegumentar com a leishmaniose visceral é o mesmo vetor, é o mesmo mosquito palha, ou seja, é o Lutzomia longipalpis, que é também chamado de palha ou birigui, beleza? É o mesmo mosquito flebótomo, é a mesma fêmea que faz a pastagem sanguínea, que é o vetor desse causador da doença, desse agente etiológico, e que vai passar para esse determinado indivíduo. Só que as complicações aqui mudam, tá? Aqui nas complicações, nós temos uma hepatoesplenomegalia. Poxa, que nome, hein? Achou estranhão esse nome, não achou? Hepatoesplenomegalia.
Galera, quando você ouvir a palavra hepato, vem de fígado. E espleno, nós estamos falando do baço, ou às vezes até mesmo parte ali quando entra a parte do intestino, mas é mais o baço, intestino e baço. E aí o que eu tenho com o intestino e baço? Esses agentes etiológicos, eles começam a colonizar, a fazer um reservatório ali nesse órgão. E esse órgão começa a crescer, 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 crescer. E aí é por isso que tem o nome aqui de megalia no final. Então hepato vem de fígado, espleno, baço, megalia porque está crescendo, mega, vem de coisa grande. Então o que acontece? Esse indivíduo fica com uma barriga enorme, coisa que eu não tenho, minha barriga é de tanquinho, eu não tenho. Então veja essa foto aqui, olha o tamanho, né, do abdômen desse menino. Olha como é grande o abdômen desse menino. Por quê? Porque o fígado, ele anatomicamente, pessoal, sabe qual é o tamanho do fígado? O tamanho do fígado, ele é mais ou menos desse tamanho assim, tá? Ele pesa cerca de mais ou menos 1,3 kg, 1,4 kg, mas ele pode chegar até pesar 2,8 kg, 3 kg com a invasão desse agente etiológico. E aí vai causar o que para o fígado? O fígado não vai funcionar direito. A gente sabe que o fígado tem um monte de coisas de funções que ele possibilita pra gente, que é a questão de metabolismo de gorduras, de hematopoiese, né, de quebra de hemácias velhas, destruição de hemácias velhas, produção de bile, produção de proteínas do plasma sanguíneo, e aí por aí vai. E aí isso dificulta muito o processo de funcionamento do fígado, assim como do baço, que também tem ali a sua função de não só de ajudar no processo de filtração da linfa, né, no sistema linfático, como também a função de hemocaterese, de quebra, de destruição de hemácias velhas. E o próprio intestino. E por que ele usa o intestino? Será por quê, né? A gente tem ali um monte de nutrientes. No fígado a gente tem um monte de nutrientes e isso vai fazer com que esse protozoário comece ali a se multiplicar em grande quantidade, ok? Sintomas, febre e enfraquecimento, além da hepatoesplenomegalia e que leva também esses órgãos ao seu mau funcionamento. Qual é a profilaxia? Qual é a prevenção? Galera, é a mesma prevenção lá da leishmaniose tegumentar, tá? Tem vacina, uso de repelente, inseticida, não deixar água acumulada e por aí vai. Tem pessoas que inclusive usam até o mosquiteiro, usa tela nas janelas, na porta, né? Então, tudo que você puder fazer, né? Não morar em casas próximas à mata, não desmatar, tudo que você puder fazer para não entrar em contato com o vetor que está contaminado, né, com o agente etiológico, que está infectado com o agente etiológico, você tem que fazer, ok? Então vamos fazer juntos uma questão sobre leishmaniose? Pessoal, olha só essa questão aqui. Com 2,5 milhões de habitantes, Belo Horizonte é uma das maiores cidades brasileiras em que a leishmaniose visceral é endêmica. Quando fala a palavra endêmica é porque essa doença ela é comum naquela região. Tá? Ela é própria daquela região. Surgiram 1.255 casos entre 2001 e 2011, causada por um parasita de uma só célula, o protozoário Leishmania infantum, ou Chagas, pode ser letal se não tratada. Beleza. A doença parasitária, a qual o texto acima se refere, tem como profilaxia. Galera, nessas questões, eles gostam muito de cobrar a questão da profilaxia, tá? Então você não se preocupe, às vezes, em você guardar o nome em latim, porque eles não colocam mais questões assim que você tenha que decorar o nome em latim. Ele já vem num texto, como veio aqui para você. Tá? Alguns dados relacionados ao problema dessa doença, numa localidade e tal. Então o que ele vai cobrar? Ou ele vai te cobrar a prevenção, que é o mais comum, tá? Ou ele vai te cobrar os sintomas, beleza? Ok, vamos lá. Letra A. Controlar a população de ratos através do saneamento básico. Galera, eu não vou nem terminar de ler essa alternativa. Porque, pessoal, quando fala em ratos através do saneamento básico, não é nem leishmaniose. Isso aqui você sabe que é leptospirose. Então não tem nada a ver com protozoose. Entendeu? Letra B.
cozinhar os alimentos e lavar cuidadosamente as frutas. Também não tem nada a ver, pessoal. Sabe por que não tem nada a ver? Isso aqui tem a ver com verminose, por exemplo. Ah, eu vou ali uma verminose com relação à cisticercose. A Taenia solium do porco, né? A cisticercose, que é uma doença acidental. A gente ingere os ovos acidentalmente e acaba tendo essa doença. Então não tem nada a ver com protozoário, tá? Letra C. Usar preservativos. Meu Deus do céu, que coisa horrível, gente, nessa questão. Pessoal, não é uma IST, não é uma infecção sexualmente transmissível, pelo amor de Deus, não é isso, tá? Letra D. Evitar o consumo de alimentos enlatados em que a lata esteja em mau estado de conservação ou estufada. Isso também não é protozoose. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é bacteriose. Lembra daquela doença botulismo? Lembra disso? Da bactéria do botulismo? Então, essa doença está relacionada à má conservação dos alimentos, porque ela fica estufada, as bactérias vão fermentando e vão formando gases, então isso acaba estufando a lata, tá? Então não tem nada a ver, isso aqui é uma bacteriose, ok? E letra E, né? Não é possível que não vai ter uma alternativa correta aqui. Combater mosquitos com inseticidas, evitar objetos que acumulem água onde as larvas desse mosquito se desenvolvem. Agora sim eu tenho aqui a melhor profilaxia. Então a resposta dessa questão, letra E. Espero que você gostou dessa explicação. Então, galerinha, o que a gente viu hoje? A gente viu a diferença entre agente etiológico e vetor. Nós vimos a doença de leishmaniose tegumentar americana ou úlcera de Bauru e vimos também a doença de leishmaniose visceral, também chamada de Calazar. Se você quer continuar recebendo essas dicas de biologia, para você que vai fazer o vestibular aqui na região centro-oeste ou na região norte, vem comigo. Mas antes de tudo, galera, se inscreve no canal. Beijo!